tô aqui com o Bruno Ferreira, éduco-comunicador, no backstage antes da palestra da Unip, e eu gostaria de saber, Bruno, você vê a necessidade do seu tema ser abordado dentro das grades curriculares? Eu acho que a educomunicação é um tema importante hoje em dia, mas não necessariamente precisa ser uma disciplina em uma grade curricular. Eu acho que a abordagem da educomunicação ela é necessária no universo da comunicação, no universo do jornalismo, justamente para que os jornalistas possam perceber que, para além da informação, eles também têm um papel de educar a sociedade. E para educar a sociedade é muito importante que o jornalista se aproxime mais da sua audiência, saiba dialogar mais, ouvir melhor as suas fontes e não apenas extrair da fonte só uma informação necessária para a sua matéria, mas é preciso também que o jornalista busque qualificar essa fonte, promover encontros entre essa fonte, entre essas fontes de informação, né, às quais ele recorre. Então, eu acho que a educomunicação é uma abordagem transdisciplinar. Ela pode estar em qualquer disciplina de um curso de comunicação, de um curso de jornalismo, desde que essas questões como essa sejam pautadas, né? O papel social do jornalista, o papel educativo do jornalismo na qualificação das suas fontes de informação e da sociedade como um todo. Bruno, como você acha que vai influenciar nas eleições a falta do conhecimento de educomunicação? Eu acho que essa é uma boa pergunta, né? E eu trabalho no Instituto Palavra Aberta, num programa de educação midiática, e muita gente fala assim, já perguntaram para a gente, vocês acham que vão colher os frutos da educação midiática já nessas eleições, né, em comparação com as eleições de 2018, em que houve muita fake news e que há vários indícios de que o processo eleitoral foi influenciado por conta das fake news? Então, assim, a educação midiática, a educomunicação, ela é muito importante para que as pessoas saibam lidar com as mídias de uma maneira crítica, sem ingenuidade, sabendo decodificar, analisar um texto de mídia e também para que os cidadãos possam se reconhecer como autores de conteúdos midiáticos e, ao se reconhecerem como produtores de mídia, também perceberem que têm responsabilidades nisso. Né? Responsabilidades em não misturar o fato com a opinião, em qualificar sua liberdade de expressão para não saírem, em nome de uma pretensa liberdade de expressão, saírem espalhando mentiras, difamando pessoas. Então, os princípios que a educomunicação propõe são muito importantes para que a gente tenha cidadãos mais críticos e que, consequentemente, saibam reconhecer fake news, que é o nosso tema de hoje, né? Desinformação, fake news, e possam, a partir desse reconhecimento, dessa análise de conteúdo, saibam fazer boas escolhas. Isso inclui eleições, mas não se restringe ao período eleitoral. Bruno, por que você escolheu ser um educomunicador? Porque eu escolhi o jornalismo, fazer jornalismo, justamente por entender no jornalismo o seu papel educativo. Cheguei na faculdade muito com essa perspectiva e teve um professor meu, eu até cito num livro que eu lancei recentemente, que ele disse que jornalismo e educação não tinham nada a ver, e que o jornalista não tinha obrigação nenhuma de ser didático porque ele não era professor. E naquele momento, muito do meu desejo foi por água abaixo, porque eu imaginava que o papel do jornalista é o de educar a sociedade sobre ela mesma por meio da notícia, por meio da reportagem. E que o jornalista ele tinha um papel educativo. E foi aí que eu fui para a educomunicação, né? Então, a minha primeira experiência profissional foi como editor de uma revista, só que essa revista era produzida 90% por núcleos de jovens. E esses jovens precisavam ser qualificados para escrever matérias sobre eles mesmos, sobre as suas próprias realidades, sobre os direitos humanos que competem a esse público infanto-juvenil. E eu sempre vejo o jornalismo nessa perspectiva. O jornalismo é educação. E, pensando no jornalismo como educação, a gente precisa, então, qualificar o jornalista para que ele tenha um olhar mais sensível e para que ele se considere, sim, um educador. Não como um professor em sala de aula. É outra coisa. Mas ele também tem um papel educativo. Então, por isso que eu escolhi a educomunicação. E, Bruno, o que você espera que fique hoje para os seus palestrados? O que você quer que fique na mente deles? Eu acho que a ideia hoje é propor uma conversa sobre desinformação, e eu espero que as pessoas, os estudantes que vão assistir a palestra possam pensar justamente no seu papel, no enfrentamento à desinformação, que é um fenômeno que está assim, muito, muito forte na nossa sociedade hoje em dia e não dá mais para a gente pensar
em comunicação somente como produção de conteúdo, somente como geração de conteúdo. A gente precisa enfrentar os problemas sociais que nos afetam. A desinformação é um deles. Então, eu quero só deixar essa semente para que as pessoas possam pensar qual é o meu papel enquanto comunicador no enfrentamento desse problema que é tão grave. Tá bom, obrigada. Eu sou Vitória Malafatti, para Comunica Unip, e essa foi a entrevista de hoje.